Olá, meus queridos amigos, queridos irmãos. É sempre uma grande alegria e uma grande bênção podermos estar em torno do Evangelho, refletindo sobre os ensinamentos de Jesus, que nos trazem mais paz, mais esclarecimento, mais entendimento, né? Que a paz de Jesus, então, seja e permaneça conosco agora e sempre, norteando os nossos pensamentos, norteando as nossas reflexões e as nossas intenções de aprender sempre um pouco mais e irmos nos tornando assim pessoas melhores, mais atentas. E então hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. O que nós entendemos quando ouvimos o título desse capítulo, né? Essa frase que Kardec transcreve aqui nesse capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Quando nós ouvimos ou lemos essa frase, nós podemos pensar assim: quem faz a caridade está sendo salvo, quem recebe a caridade está sendo salvo, porque a caridade, a salvação está dentro da caridade, e ela é para quem recebe e para quem oferece. No capítulo 15, né, no item 4, Jesus nos traz no Evangelho de Mateus o seguinte mandamento, o maior mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Então, vamos imaginar, vamos refletir o seguinte: o primeiro a nos oferecer caridade é Deus, porque Ele é o Criador da vida. Então, a vida é uma bênção e ela é a maior caridade de Deus conosco. Todo o seu amor, toda a sua misericórdia está na oportunidade que temos de estarmos vivos. E Jesus, quando nos pede que amemos a Deus de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma e de todo o nosso coração, é unirmos o nosso sentimento, unirmos a nossa razão e unirmos todas as nossas potências espirituais e corporais para honrar a vida que Deus nos deu. Jesus, quando esteve entre nós, ele foi tido como nosso Salvador, né? O que nós entendemos pela palavra salvação? Fora da caridade não há salvação. Jesus Cristo morreu na cruz por nós e, portanto, Ele é o nosso Salvador. O que nós entendemos como Salvador? Estamos a salvo de qualquer perigo. Estamos a salvo, protegidos. Eu acredito que não é bem assim, né? A salvação e a caridade aí, e o processo de tudo que Jesus fez enquanto esteve entre nós, a salvação que Jesus nos trouxe tem mais o entendimento da libertação, do despertar a consciência, né? Jesus morreu na cruz por nós e nos salvou, então estamos totalmente tranquilos. Não é bem assim, né? A salvação, a libertação que Jesus nos traz, não é no momento da sua morte na cruz,
é tudo o que ele vivenciou, ele exemplificou, e inclusive após o sacrifício da cruz, quando ele ressurge, né, vivo, dizendo, nos dando a convicção da vida eterna, né? Tudo que Jesus viveu antes e depois da cruz, inclusive na cruz, é reflexo de libertação, né? É sinônimo de libertação. Salvação, no caso, porque ele está nos dando o despertar para aprendermos com Jesus e seguirmos por esse mesmo caminho. Não que estamos a salvos, tranquilos, protegidos. Não temos que ter esforço nenhum, responsabilidade nenhuma, né? Então, nós precisamos pensar o que a gente pensa a respeito de fora da caridade não há salvação. O que é ser salvo? É receber esclarecimento? É receber libertação e entender que temos livre-arbítrio para agir e assim irmos praticando a caridade, os ensinos de Jesus, porque a vida toda do Cristo é pura caridade conosco, né? Encarnar aqui nesse mundo para nos trazer esclarecimentos, para nos trazer exemplos de como sermos mais felizes. Todo o Evangelho, segundo o Espiritismo, traz normas de conduta, né, que os evangelistas deixaram registrado sobre a passagem de Jesus na Terra. Toda a vida do Cristo é uma obra de caridade conosco. E aí nós precisamos seguir o Cristo para conseguir praticar a caridade. A caridade, para Emmanuel, significa o seguinte: a caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. Então, eu vou repetir: somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade, para que a terra se torne o reino de Deus, para que o nosso coração se torne habitação do amor, que é Deus. A caridade, segundo o apóstolo Paulo de Tarso, é a união de todas as virtudes, que é o amor. Porque o que é o amor se não é a junção, a união da compreensão, da misericórdia, da humildade, da bondade, da generosidade, da doçura, da afabilidade, do respeito, do perdão. E todas as outras virtudes, né? O apóstolo Paulo de Tarso nos diz que a caridade é a união de todas as virtudes, que é o amor, né? Então, caridade e amor basicamente são as mesmas coisas. É o amor sublimado. E a caridade, portanto, não é tanto sobre o que nós fazemos, mas sim sobre como fazemos cada atitude, cada ação. O modo como realizamos absolutamente tudo em nossa existência. A exemplo do que eu já disse, que é Jesus, porque ele é nosso guia e modelo, ele é o nosso mestre de conduta, né? A exemplo da vida do Cristo, a vida do Cristo foi uma obra de caridade. Deus executa a caridade em cada criatura. Somos todos obras divinas, né? Criaturas divinas. Mas ainda a gente não se deu conta disso. Do potencial que nós temos de desenvolver as nossas capacidades para o amor, a capacidade de amar. Então, a caridade quando damos um pedaço de pão para o nosso irmão, é caridade? Mas como damos esse pão? Com carinho, com compaixão?
nos compadecendo da situação desse irmão, e ao mesmo tempo eu faço a caridade dando um pedaço de pão, e esse irmão aceita com carinho, aceita com bondade, aceita com respeito, não se ofende, não se sente humilhado. E quando damos algo para alguém, a caridade não consiste tanto em darmos do que temos, mas principalmente em nos doar, dar do que somos. Nosso tempo, nossa atenção, nossa gentileza, nosso respeito, nosso ouvido, nosso abraço, nossa amizade. Enfim, a caridade consiste em dar do que somos. É também em dar do que temos, sim. Mas um irmão que sente fome de imediato, ele precisa ser saciado na sua fome do corpo. Mas para isso não se tornar um processo viciante de nós ficarmos dando o tempo todo para esse irmão e ele recebendo nessa condição passiva, é necessário que a gente ensine ele um meio de subsistência. Devolver a dignidade para esse irmão também é uma forma de caridade. Nos importarmos com a condição desse irmão. Não só da fome do corpo, mas a condição emocional, física, psicológica. E é isso que nós fazemos na casa espírita, né? Mas só na casa espírita a gente pratica a caridade? Só na assistência espiritual a gente escuta um irmão, a gente deseja o bem, o amor e a paz? Nós podemos fazer isso em todos os lugares da nossa vida. Em todos os lugares no nosso dia a dia. Desde a hora que acordamos até a hora que vamos dormir, a nossa vida pode ser uma constante obra de caridade. Desde o cuidado que devemos ter conosco, nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, porque nós sabemos que o nosso corpo é transitório e que precisamos sim acumular a riqueza espiritual, a virtude moral, né? Para quando retornarmos para a nossa pátria espiritual, estarmos enriquecidos de valores eternos e duráveis, né? Nós não vamos levar para o nosso túmulo o nosso carro, a nossa casa, o nosso dinheiro. Nós vamos levar tudo o que fizemos e o modo como fizemos. É nisso que consiste a caridade que Jesus quer nos ensinar, né? Por isso ele pede, ame a Deus com toda a sua força, com todo o seu amor, com todo o seu entendimento, porque ele é o dono da vida e a vida é uma grande bênção. E ame ao próximo como a si, né? E aí entra o autocuidado, porque nós conseguimos refletir no nosso semelhante tudo que já fazemos conosco. O nosso cuidado com a nossa alimentação, o nosso cuidado com sono, né, com higiene. Nós temos a noção de que precisamos de atenção, de carinho, então precisamos também oferecer isso para o outro. É nos colocar na condição de respeito mútuo, de desejar todo o bem ao outro tanto quanto queremos e não fazer ao outro o que não queremos que nos façam. Jesus nos ensina isso em quase todo o seu evangelho. O respeito ao semelhante, né? O amar a Deus, o amar ao próximo e o amar a si, né? Então a caridade, portanto, fica bem clara aí que ela nos salva, porque quando nós fazemos a caridade, por exemplo, de esclarecer um irmão que vem desesperado na casa espírita porque perdeu um ente querido, desencarnou um ente querido e ele acha que a vida não continua, que esse ente querido termina ali no túmulo. Quando encontramos um irmão em completo desespero, por exemplo, na casa espírita, que vem em busca de consolo e de alívio, é caridade.
É caridade de quem está nos ofertando uma palavra de consolo, o esclarecimento da vida eterna, que a vida não acaba aqui e que nós também vamos um dia reencontrar esse ente querido que partiu antes de nós. Isso não é caridade, é consolo, é compaixão, é ter respeito pela dor do nosso semelhante e devolver a ele um pouco de esperança, de fé, principalmente na vida espiritual, num Deus que é amor, que é bondade, que não nos pune, que nos dá infinitas chances em cada encarnação. Quando conversamos com esse irmão, ouvindo ele com atenção, às vezes a pessoa não precisa de nada, ela só precisa ser ouvida, ou de um olhar amoroso, ou de um abraço em silêncio. Mas também podemos ofertar esclarecimento, além do consolo imediato, que muitas pessoas chegam na casa espírita, nós bem sabemos, em completo desespero. Eu mesma fui assim um dia. Em 2014, quando desencarnou meu companheiro, eu cheguei em completo desespero na casa espírita que hoje sou trabalhadora, e a dirigente da casa me recebeu com um abraço afetuoso, com carinho, e me disse: você não está sozinha, o seu companheiro continua no plano espiritual também, a evolução dele. Isso me devolveu esperança, ânimo, e desde então eu continuo na casa espírita, agora trabalhando e podendo oferecer essa mesma ajuda, essa mesma caridade que eu recebi, podendo ajudar outros. Então a caridade, ela é mútua. Quando duas pessoas estão reunidas e uma ajudando a outra, quem aí está fazendo a caridade por quem, né? No meu caso, em 2014, eu recebi a caridade da Samira, né? E lá na Casa Espírita Grau, onde eu frequento, e eu recebi da Sandra também, nossa companheira. Eu recebi esse acolhimento e hoje eu tenho como que por dever devolver esse acolhimento para as outras pessoas que vêm na mesma situação que eu cheguei lá. Então, a caridade, ela é mútua, ela é recíproca. Quem está ajudando está devolvendo dignidade, esperança para o irmão. E esse irmão também está sendo salvo. Então a caridade, fora da caridade não há salvação. A salvação não vem só para quem oferece a caridade. Muitas vezes essa libertação, esse despertar de consciência também vem para quem está ouvindo essa palavra do Cristo. E ele também desperta e se torna salvo. Então é recíproco, né? Quando eu ofereço uma palavra de carinho, quando oferecemos a nossa atenção, estamos oferecendo caridade, estamos entrando na salvação, mas também estamos oferecendo a salvação para esse irmão que está recebendo. Então, a bondade de Deus é tanta que nos permite nos ajudarmos uns aos outros. A caridade consiste em colaboração uns com os outros, respeito uns com os outros, compaixão com a dor alheia, porque todos nós temos dor aqui nesse mundo, mas aprender a ressignificar a dor é um processo de caridade também, de crescimento espiritual, e é nesse sentido a salvação. Nós crescemos como pessoas, como espíritos imortais, nós crescemos no nosso entendimento, e isso é consolador, profundamente consolador, mas também esclarecedor, né? Precisamos buscar o estudo, buscar o entendimento, a leitura e o trabalho no bem. A caridade consiste no trabalho no bem, né? Então, como eu já disse, desde a hora que acordamos até a hora que vamos dormir, tudo é um processo de caridade. Como trabalhamos, como tratamos os nossos colegas no trabalho, os nossos filhos, os nossos familiares, como dirigimos, né? Os nossos pensamentos norteados de paz, de esperança, de um pouco de equilíbrio, passar também esse equilíbrio para o nosso semelhante, né? A nossa vida pode ser uma constante caridade, né?
Então, como nós nos relacionamos conosco mesmo, reflete muito como vamos nos relacionar com todos, né? Como trabalhamos, como ouvimos, como falamos e até como silenciamos, né? Novamente dizendo, um abraço, um olhar fraterno, um pensamento de otimismo, de paz, de luz, é o que nós devemos fazer, né? Como incentivamos pessoas, como buscamos solucionar e acalmar, confortar e consolar, curar feridas, né? E Jesus, como ele é o nosso mestre, ele fez isso em toda a sua passagem aqui na terra. Ele consolou aflitos, porque ele disse, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e eu vos aliviarei. É nessa condição que a gente precisa se colocar. Seguir o mestre Jesus é seguir realmente tudo o que ele fez. Claro que nós não vamos conseguir ser Cristo nessa encarnação, mas que a gente já comece a fazer o nosso ensaio, né? E cada dia é uma oportunidade de crescimento, que a gente aproveite a bênção que é a vida para fazer de cada dia uma oferta de carinho, uma colaboração de esperança, de incentivo e de levar um pouco de paz para aqueles que vêm com dor até nós, né? Que a gente tenha entusiasmo em levar o esclarecimento, né? Porque isso consola. Que é importante buscarmos o entendimento, despertar a nossa consciência. Isso é libertação e isso é o processo de salvação, né? Então, Deus nos dá a vida para crescermos, essas oportunidades infinitas que temos de nos melhorar, e é nisso que devemos nos apegar, né? Segundo Emmanuel, segundo Jesus, a caridade consiste benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essa caridade entendida por Jesus está na questão 886 do Livro dos Espíritos, e Allan Kardec nos traz essa resposta, e é isso, né? Benevolência, compreensão, perdão, né? Então, e assim a gente consegue amar a Deus de todo o nosso coração e consegue amar o próximo como a nós mesmos, né? Buscando esse processo de caridade moral além da caridade material. Ambas são importantes, né? Então, que a gente possa ir refletir, ler o capítulo 15 em casa, né? E seguir as palavras de Jesus, também o entendimento de Emmanuel, que necessitamos praticar a caridade todos os dias da nossa vida, né? Como gratidão a Deus pela bênção que nos dá de vivermos para crescermos, né? Então, que a gente espalhe compreensão, esperança entre todos. É isso que Jesus espera de nós. Gratidão a todos pela atenção e até a próxima. Um grande abraço.